Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do encontro do Bolsonaro com Aldo Rebelo, que aconteceu numa livraria lá em Brasília, né? O Aldo Rebelo está lançando um livro dele sobre a Amazônia, a Maldição de Tordesilhas, né? E o pessoal criou um choque muito grande. O pessoal de esquerda ficou sem entender, porque o Aldo Rebelo, em tese, é do Partido Comunista Brasileiro. Mas é o que eu falo para vocês, essa ideia de que o Aldo Rebelo saiu da esquerda é errado. O que a gente vê nesse caso do Aldo Rebelo, e, bom, a amizade dele com o Bolsonaro não tem nada a ver, mas o fato dele ser elogiado por tanta gente na direita é justamente o papo do socialismo de direita. Ele fala aquelas coisas todas de desenvolver a indústria nacional e importar mercantilismo, temos que botar barreiras para industrializar o Brasil e não sei o que lá. Aquele monte de besteiras que no final das contas é o socialismo, que muita gente não enxerga, porque como é de direita, né, não fala em governo diretamente, mas não deixa de ser governo, é o governo ajudando a indústria, né, o pessoal se confunde nisso daí. Eu tenho muito medo disso, eu tenho muito medo que a direita brasileira acabe enveredando para esse lado da proteção da indústria nacional, não sei o que lá. Não é o governo que desenvolve uma sociedade. O governo, se quer que a sociedade se desenvolva, ele sai da frente. Ele deixa a sociedade se desenvolver sozinha. Essa ideia de que o governo fazendo barreiras ou alguma coisa assim vai ajudar alguma coisa, não. O governo só atrapalha em qualquer medida que ele tome. Mas vamos entender esse caso aqui e vamos rir também dos esquerdistas que estão também pirados nessa história. Da mesma forma que uma parte da direita meio que escorrega no quiabo na hora de falar do Aldo Rebelo, a esquerda também fica totalmente nessa situação, né? Essa notícia foi sugerida por servidor público libertário, toda a força da cadeira do Dino Paul Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, aqui ó, Bolsonaro foi no lançamento do livro sobre a Amazônia lá em Brasília, né? O ex-presidente, o Aldo Rebelo, está lançando o livro, isso é normal, você faz o lançamento de uma livraria e coisa e tal, e daí você ficaria à disposição das pessoas para autografar o livro, caso alguém apareça por lá. E o Aldo Rebelo teve lá nessa livraria, no Shopping Guatemi, coisa e tal. Bolsonaro ficou rapidinho, foi lá 5 minutinhos, cumprimentou algumas pessoas, tirou foto com o Rebelo, comprou um exemplar do livro e saiu sem dar entrevistas, né? E essa história aqui, né, a história do Aldo Rebelo com o Bolsonaro é antiga, tá, gente? Eles são amigos, realmente, independente de posição política e coisa e tal. O Aldo Rebelo e o Bolsonaro sempre tiveram uma proximidade muito grande quando ambos eram deputados na Câmara dos Deputados, ou seja, apesar do Aldo Rebelo ser do PCdoB. Mas é o que eu falo para vocês, eu não acho isso ruim, não. Eu acho que tem que ter amizade com todo mundo. Não vejo problema nenhum de ter amizade, conversar. Aliás, a ideia do Congresso é justamente essa, né? Que as pessoas, em tese, vão ali argumentar umas com as outras e coisa e tal. Não é para ser briga, não é para ser torcida organizada, é para ser justamente uma sala de discussão em que se discute os assuntos, né? A polarização hoje em dia é difícil isso, e a polarização é causada justamente pela esquerda, que está morrendo uma morte terrível, né? E fica se rebelando contra isso, mas é uma questão de tempo. Já estão aí passaram da fase da negação, estão na fase da negociação, daqui a pouco chegam na fase da aceitação e a coisa se acalma de novo, né? Então, o Aldo Rebelo, essa figura mesmo, meio sui generis mesmo, o pessoal da esquerda fica aqui todo sem saber o que fazer, né? Olha só, o Cóstico, Bolsonaro em livraria, faz Aldo Rebelo entrar para a história, porque Aldo Rebelo fez o Bolsonaro entrar numa livraria. Oh, que coisa! Como se Bolsonaro não tivesse vários livros aí, não tivesse aparecido em livraria várias vezes, né? Mas o pessoal da esquerda é muito engraçado, eles inventam o espantalho deles e ficam batendo no mesmo espantalho, mesmo que o espantalho não tenha nenhuma lógica para a realidade, não tenha nada a ver com a realidade, né? Aí vem o cara falando aqui, o que aconteceu com Aldo Rebelo, né? Não consigo entender como é que um cara muda assim, mas ele está exagerando um pouco, né? O Aldo sempre teve uma boa relação com o Bolsonaro. O Aldo era da Comissão de Defesa Nacional, o Bolsonaro e ele sempre tiveram uma boa relação, porque o Aldo sempre teve uma relação boa com os militares em geral. Ele tem um lado patriota, lado Sossa,
que faz com que ele e Bolsonaro se dessem bem. O Bolsonaro, no passado, já foi muito sossa também. Também gostava desse negócio de desenvolvimentismo, porque o governo tem que incentivar a indústria nacional e coisa e tal. Cara, isso não funciona, isso piora o país. Quem tem que desenvolver o país são as pessoas, os indivíduos. O governo tem que sair da frente, tirar tudo e sair da frente. Quanto menos imposto cobrar, quanto menos onerar a sociedade, melhor se desenvolve, né? E fez com que ele e Bolsonaro se dessem bem, mas agora ele está exagerando, não pode, não pode. Né? Ter amizade com o Bolsonaro, tudo bem, mas agora está exagerando porque tirou foto com o Bolsonaro. Olha como é que o pessoal de lá tá arrancando a calcinha pela cabeça, né? Outra questão do Aldo também é que na questão da Amazônia, Aldo acha que há um exagero no movimento do ambientalista. Ele sempre achou, e eu concordo com o Aldo Rebelo nisso daí. Nisso o Aldo Rebelo está absolutamente certo. Esse movimento ambientalista é exagerado, ultra exagerado. Esse pessoal caiu na propaganda russa e chinesa com essa preocupação ambiental, né? As fake news comeram o cérebro da esquerda, a esquerda internacional já está trabalhando nisso há muito tempo. Por quem? Por quem? Pela Rússia e pela China, são os grandes representantes do comunismo nacional ainda hoje, né? E aí ele fala aqui, ó, o Aldo Rebelo escapou disso, né? Ele era de esquerda, acho que ele ainda é de esquerda, né? Mas sempre teve esses dois lados, uma proximidade com militares e uma rejeição aos movimentos ecológicos na Amazônia, porque sempre achou que eles eram ligados aos Estados Unidos e os países desenvolvidos, que interesse de dominação internacional. Está errado. Eu concordo com ele que os movimentos ambientalistas estão errados. Concordo que tem um pessoal na Europa também que gosta de usar isso para protecionismo, não vou negar não, mas quem está por trás dessa história de movimento ecológico é a Rússia e a China, justamente para minar o Ocidente, né? E ele fala aqui, eu sempre fui muito contra esse socialismo autoritário, acho que no fim das contas muito ficam semelhantes à direita radical. É o socialismo dos dois lados, socialismo de esquerda, socialismo de direita. É realmente igualzinho, né? Mas o Aldo é uma figura que tem um passado respeitável e é curioso isso. Agora também tem um problema pessoal. O Lula, no segundo governo dele, juntou 3 ministros de outros partidos para blindarem ele no Congresso. Aldo Rebelo, Eduardo Campos e Ciro Gomes. Esses ministros foram muito ligados ao Lula e tinham uma expectativa política do apoio do PT e Lula para eles. Só que esse apoio não veio. Então ele está dizendo que o Aldo Rebelo mudou de lado porque o Lula abandonou ele. Não, isso é falso. Tanto que o Aldo Rebelo virou ministro da Dilma, né? Foi ministro da Dilma durante muito tempo e coisa e tal. O que o pessoal não vê aqui é justamente isso, né? Estão tão imersos na bolha da esquerda ali, criada pela Rússia e pela China, que eles não conseguem enxergar isso daí. Mas é o que eu falo para vocês, ó. O Aldo Rebelo, eu acho que ele está certo em algumas coisas, mas ele está muito errado em outras, né? E eu temo essa aproximação dele com o Bolsonaro, porque justamente ele tende a reforçar o Bolsonaro de antigamente, não o Bolsonaro de 2018. O Bolsonaro de 2018 foi influenciado pelas ideias liberais, ideias libertárias, Paulão Guedes mandou ver na economia, é isso mesmo que tem que fazer. Aí fica o Aldo Rebelo aqui, ó, estímulo à indústria nacional para fomentar inovação. Ao contrário, meu amigo, se tem estímulo à indústria nacional do governo, isso vai fomentar a busca por mais estímulo do governo. É sempre isso, quem dá o dinheiro vira cliente. Então se o governo está dando dinheiro para a indústria vai passar a trabalhar para conseguir mais dinheiro do governo. É sempre isso. A economia gira nesse sentido de favorecer o cliente. Se o cliente é o governo, se é o governo que está dando dinheiro, é isso que vai trabalhar as coisas, né? Então não ajuda. O governo tem que tirar imposto. Tirar imposto, simplificar a coisa e permitir que as pessoas desenvolvam por si só as inovações, né? Não há democracia com desindustrialização. O que tem a ver uma coisa com a outra, senhor Aldo Rebelo? O que indústria tem a ver com democracia, né? Democracia surgiu na Inglaterra muito antes de surgir a indústria. Então, sim, há democracia sem indústria, né? É lógico, na Inglaterra você tem a monarquia, você não elege o rei, mas o resto todo é eleito, né? A Inglaterra já há muito tempo é uma monarquia parlamentarista que o rei meio que já tinha pouca força antes, hoje em dia não tem força nenhuma, né? Os Estados Unidos também, os Estados Unidos quando começou, a indústria ainda era muito incipiente e já tinha uma democracia muito forte lá, isso é balela. Isso é, de novo, o cara querendo defender o modelo protetor, que é o Estado que vai proteger as empresas. Sabe o que é isso? Socialismo, comunismo. Cuidado com Aldo Rebelo. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.